A mente começa a antecipar problemas. Você imagina erros, imagina críticas, imagina rejeições, e quando você percebe, o corpo inteiro já está em alerta. Uma paciente me disse algo recentemente que ficou ecoando na minha cabeça. Ela falou assim: eu começo a imaginar tudo que pode dar errado. E quando eu percebo, a minha cabeça tão cheia de pensamentos que eu fico exausta, mesmo sem nada ter acontecido. Talvez você já tenha sentido algo parecido. A mente começa a antecipar problemas. Você imagina erros, imagina críticas, imagina rejeições, e quando você percebe, o corpo inteiro já está em alerta. O coração acelera, a respiração muda, a mente não para. Existe uma cena no filme Divertidamente 2 que mostra exatamente o que acontece dentro do cérebro nesse momento. E quando você entende essa cena, você começa a entender também o que acontece dentro da sua própria mente. Mas antes da gente continuar, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Quando você faz isso, a plataforma entende que esse conteúdo é relevante e passa a mostrar para mais pessoas. E assim, mais pessoas podem aprender melhor o que acontece dentro da própria mente. E agora nós vamos falar sobre o filme. E no Divertidamente 2, a Riley já não é mais uma criança. Ela agora está entrando na adolescência. E com essa nova fase aparecem novas emoções. E entre elas surge uma emoção muito importante: a ansiedade. A forma como o filme representa essa emoção é extremamente interessante. Ansiedade aparece como uma personagem hiperativa. Ela tenta prever tudo. Ela tenta evitar erros, ela tenta evitar situações constrangedoras. Ela tenta evitar rejeições. No começo, isso parece muito útil, porque, de certa forma, a ansiedade realmente tenta proteger. Mas existe um momento do filme em que percebemos algo muito importante. Quando a ansiedade assume completamente o controle, a mente entra numa tremenda confusão. O cérebro humano, ele odeia incerteza. Durante milhares de anos, sobreviver dependia da capacidade de prever riscos. Quem antecipava perigos tinha mais chance de sobreviver. Por isso, o cérebro desenvolveu um sistema extremamente eficiente de antecipação. Ele tenta prever o que pode acontecer. Ele tenta identificar riscos, ele tenta evitar problemas. Isso foi muito útil ao longo da história da humanidade. Mas, no mundo moderno, esse mesmo mecanismo pode se tornar exagerado. Em vez de prever um predador na floresta, o cérebro começa a prever críticas, fracassos, vergonhas, rejeições. E quanto mais ele tenta prever o futuro, mais a mente entra em alerta. Existe uma cena do filme que representa isso de uma forma brilhante. A ansiedade começa a criar vários cenários possíveis ao mesmo tempo. O cérebro tenta prever tudo que pode dar errado, tudo que pode acontecer, tudo o que precisa ser controlado. E isso cria uma avalanche de pensamentos. Isso acontece muito na vida real. No consultório, muitas pessoas descrevem exatamente essa experiência. A mente começa a imaginar possibilidades. Depois, ela imagina mais possibilidades. Depois,
ela tenta prever cada detalhe. E quando percebe, a cabeça está cheia de pensamentos, tudo ao mesmo tempo. É exatamente nesse momento que muitas pessoas dizem: minha mente não para. Quando o cérebro acredita que existe um risco, ele ativa o sistema de alerta do corpo. O coração acelera, a respiração muda, os músculos ficam tensos. A atenção fica mais focada. E isso acontece porque o cérebro acredita que precisa se preparar. O problema é que, na maioria das vezes, esse perigo não está realmente acontecendo. Ele está apenas sendo imaginado. Mesmo assim, o corpo reage, como se estivesse enfrentando uma ameaça real. E quando isso acontece muitas vezes, a pessoa começa a sentir ansiedade constante. Uma das coisas que o filme mostra muito bem é a tentativa da ansiedade de controlar tudo. Ela tenta prever cada cenário, ela tenta evitar cada erro, ela tenta planejar cada detalhe. Mas quanto mais ela tenta controlar, mais confusão ela cria. Na vida real, acontece algo muito semelhante. Quanto mais tentamos controlar completamente o futuro, mais a mente entra em alerta. E, inclusive, foi pensando nisso que eu organizei alguns materiais para ajudar as pessoas a lidarem melhor com a ansiedade e com o pensamento acelerado. Um deles é o livro digital Manual de Gestão da Emoção, onde eu explico estratégias práticas para organizar pensamentos e emoções. E além disso, também existe o método CMS, que é o cérebro em modo silencioso. Nesse método, eu ensino como separar emoções em potinhos mentais. Quando cada emoção encontra o seu lugar, o seu potinho, o cérebro deixa de viver nessa avalanche de pensamentos e começa a recuperar o equilíbrio emocional. Se você quiser conhecer melhor as informações, estão aqui na descrição do vídeo. E uma das lições mais importantes do filme é que nenhuma emoção precisa dominar completamente a mente. Quando uma emoção assume todo o controle, a mente entra em desequilíbrio. O cérebro precisa de organização emocional. Quando nós aprendemos a identificar o que estamos sentindo, algo muito interessante acontece. A mente começa a se organizar. Os pensamentos ficam mais claros e o sistema nervoso começa a desacelerar. A ansiedade não significa que exista algo errado com você. Muitas vezes significa apenas que o cérebro está tentando prever o futuro. O problema é quando ele tenta prever tudo ao mesmo tempo. E nesse momento, a mente entra em sobrecarga. Por isso, aprender a organizar emoções é uma das habilidades emocionais mais importantes na vida moderna. Inclusive, no Manual de Gestão da Emoção e também no método CMS, o Cérebro em Modo Silencioso, eu ensino estratégias exatamente para ajudar o cérebro a sair desse estado de alerta constante. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like e se inscreve no canal. Quando você faz isso, a plataforma entende que esse é um conteúdo relevante e passa a mostrar para mais pessoas. E me conta aqui nos comentários, deixa seu comentário. Quando a ansiedade aparece, qual é o pensamento que costuma surgir primeiro na sua mente? Fique bem e a gente se vê no próximo vídeo.